Qual a missão que Jesus Cristo deixou para a sua igreja desempenhar? Por que a igreja deve desempenhar essa missão? Como essa missão deve ser desempenhada? Esses assuntos serão tratados no programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa de hoje, nós estamos dando aí prosseguimento aos nossos estudos do primeiro trimestre de 2024 na Lições Bíblicas Adultos, CPAD, com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. E a lição de hoje é a lição de número 5, que será ministrada no dia 4 de fevereiro de 2024, com o tema A Missão da Igreja de Cristo. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero Te render graças por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui para realizar, Senhor, esse programa de hoje. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam, Senhor querido, também compreender e juntos possamos colocar em prática para a glória do Teu nome. Nos dá um programa abençoado, tira todas as distrações, em nome de Jesus. Bom, você já conhece o projeto Mais 3 Inscritos do canal? Está sendo bênção para você? Compartilhe com outras pessoas o canal para que outras pessoas sejam alcançadas e sejam abençoadas também, edificadas para a glória de Deus. Você pode também se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar essa aula e também comentar a aula, de que lugar você está assistindo, o que você achou dessa aula, tá bom? Vamos lá, texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, Atos 2:42. Esse texto será explicado dentro do vídeo que trata da leitura bíblica em classe. Verdade prática, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, tá? Mesmo que o sal esteja fora do saleiro, ele não perde, né, a sua questão de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então a igreja, ela é edificada, os membros da igreja são edificados, dentro da igreja eles saem para proclamar a palavra de Deus e também viver de acordo com esta palavra. Leitura bíblica em classe está em Marcos 16, 14 a 20 e Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47. Eu vou deixar a recomendação de vídeo porque todos esses dois textos eu tenho exposição aqui no canal. Entendes tu que leis, Atos 2, 42 a 47, a igreja primitiva e suas marcas. Então assista esse vídeo, depois desta aula, vai te ajudar muito a compreender como se comportava a igreja primitiva. E também o Entendes tu que leis, de Marcos 16, 14 a 20, o avivamento e a missão da igreja. Então está também dentro dessa questão de missão da igreja, tá bom? Palavra-chave, grande comissão. Jesus nos deu uma comissão. Comentarista da lição, pastor José Gonçalves, nos fornece o seguinte para entendermos a lição de hoje. Objetivos da lição, 3 tópicos. Refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. 2. Aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua com atos contínuos. E 3. Pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Então, o pastor José Gonçalves nos deixa aí esses 3 tópicos que vão nortear essa lição. Inclusive, nós temos aqui no canal uma irmã que congrega no templo onde o pastor José Gonçalves é presidente, que é a irmã Rita. Quero deixar aí um abraço para todos os membros da Assembleia de Deus, se não me falha a memória, no Piauí, aonde o nosso pastor é presidente, e a irmã Rita, ela acompanha aqui o canal para a glória de Deus. Vamos lá? Introdução. Nessa lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz,
Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28, 19. Jesus deu uma incumbência para a igreja, e a igreja precisa cumprir essa incumbência. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Então, ela é uma comunidade adoradora de comunhão, mas ela também exerce um grande papel. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão nesse mundo. Jesus começou e ele deixou sobre a sua igreja a responsabilidade de dar prosseguimento à obra que foi iniciada por ele. Tópico 1. Pregação e instrução. Duas coisas, pregar e instruir. Vamos entender. Proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Jesus Cristo. Está em Mateus 16, 18. Nós já passamos por esse texto em outra lição. Como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21, Paulo fala sobre isso. Então a igreja foi fundada por Jesus Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Lembra da promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo vem da descendência de Abraão e em Cristo se cumpre esta promessa. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o evangelho. E aí é por isso que é importante você assistir, tá? O Entendes Tu que Lês de Marcos 16, 14 a 20. Eu vou deixar o vídeo na tela final, tá bom? Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerissó, traduzido como pregar, proclamar. Então está se falando de alguém que não tem contato com a palavra de Deus e ele ouve a pregação para ser evangelizado. O sentido é de um arauto que proclama algo. E o arauto, ele tem uma grande responsabilidade, porque ele não pode mudar a mensagem do rei. Se o arauto mudasse a mensagem do rei, ele pagaria com a sua própria vida, principalmente dependendo do rei no qual ele fosse arauto naquele reino. Então isso aqui é importante. Nós vamos falar mais disso no decorrer. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento, certo? Qual é o verbo? Kerissó, tá? Que é o grego, pregar, proclamar. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João o Batista pregando no deserto da Judéia, Mateus 3, 1. E Jesus Cristo quando começou a pregar em Mateus 4, 17. E qual era a mensagem deles dois? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós estudamos sobre isso na lição de número 4. A igreja e o reino de Deus. Então estamos muito bem instruídos sobre isso. Essa era a mensagem de João Batista, essa era a mensagem de Jesus, essa era a mensagem dos apóstolos. Arrependei-vos, certo? Isso aqui é importante falar. A mensagem da igreja é exemplificada por um arauto que não produz a mensagem, e sim transmite na íntegra. Não adianta eu inventar a mensagem, meus irmãos. Não adianta eu florear a mensagem. Não adianta eu tirar parte da mensagem porque eu acho que o povo não vai aceitar. Eu preciso pregar a mensagem como ela é. Arrependei-vos. Podemos falar que Deus é amor, mas temos que falar o texto completo. O que adianta eu falar? Jesus te ama. E a outra parte? Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus te ama. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um alerta aqui, irmãos. Há um chamado para uma atitude. Se eu falo só Jesus te ama, eu não chamo a pessoa para uma atitude. Ela vai continuar vivendo no pecado, ela vai achar que Deus está se agradando do que ela está fazendo, e eu vou ser conivente com isso. Então eu tenho que chamar as pessoas ao arrependimento. Isso é as boas novas de salvação. Falar das boas novas de salvação é mostrar a condição do pecador diante do tribunal de Deus, culpado e condenado. Jesus fazia isso, João Batista fazia isso, os discípulos faziam isso.
A igreja no decorrer dos tempos faziam isso. E nós precisamos, na atualidade, continuar fazendo isso. Não podemos perder isso. A mensagem é arrependei-vos, um chamado para a reconciliação com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui, antes de eu entrar no segundo ponto, eu quero dizer o seguinte, eu falei, essa mensagem, de certa forma, como poderia ser boas novas? Aquele no qual nós vivíamos em inimizade está nos chamando para poder abandonar a vida que nós levamos e que gostamos de levar. Paulo fala muito bem claro sobre isso em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Porém, ele nos dá uma oportunidade de mudança de vida em Cristo Jesus. Vamos abraçar essa oportunidade. E é a igreja que precisa proclamar essas boas novas. O objeto da pregação. Quem é o objeto da pregação? De quem é que nós falamos? De mim? Eu estou me anunciando? Você está se anunciando? É o meu nome? É o seu nome que está em evidência? Quem é o objeto da pregação? Vamos lá. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é eugelizo. Certo? É um verbo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nós fomos chamados para pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Que sou eu? Que é você? É o meu nome? É o seu nome? Preste atenção nisso aqui. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O nome que era anunciado era o nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui para vocês, Atos capítulo 5, versículo de número 42. Vou colocar aqui para você. Aqui, ó. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a quem? Jesus Cristo. Era uma mensagem o quê? Cristocêntrica. Que tipo de mensagem nós estamos pregando hoje? Nós queremos até trazer um ânimo para as pessoas. Queremos ajudá-las. Mas precisamos apontar para Cristo e mostrar para elas que a única forma delas se manterem de pé em Cristo, se manterem de pé na vida cristã, é através de depender de Jesus. Podemos pregar sobre o Antigo Testamento, é óbvio, é a palavra de Deus. Mas temos que apontar para Jesus. Davi jamais venceria gigante se ele não confiasse em Deus. Parece que a gente enfatiza os feitos do personagem, mas esquece de mostrar o relacionamento dele com Deus para conseguir chegar ao final, ao resultado que chegou. Se nós não apontarmos para Deus os feitos dos personagens, e isso apontando para Cristo, fica sem sentido a nossa pregação. Fica sem sentido o que estamos falando. Veja bem, e todos os dias, não era uma vez ou outra, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. É bom pararmos e pensarmos nisso aqui, meus irmãos. Quem nós temos anunciado? O que estamos anunciando? Pregar a Jesus não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Porque nós estamos tratando aqui de pregação, não de instrução. É claro que dentro da pregação, dentro de um templo, tem a pregação para evangelizar e tem a pregação para instruir os cristãos. A pregação ela está composta tanto da parte de evangelizar, como também de instrução para os cristãos se manterem de pé, é claro. Mas nós não podemos negligenciar a parte de falar do amor de Deus para os pecadores. De forma nenhuma. Pregar a mensagem da cruz e anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Atos 8, versículo 2. Vamos colocar o texto na tela. Atos, capítulo de número 8.
Versículo de número... Deixa eu colocar aqui. 12. Atos 8, 12. Mas... Vou sublinhar aqui. Mas, como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus... Olha o que Filipe está pregando. Olha o conteúdo. E do nome de Jesus, olha a pessoa, o objeto da pregação, Cristo. Se batizavam tanto homens como mulheres. Ou seja, eles se arrependiam dos seus pecados. Como é que as pessoas vão se arrepender dos seus pecados se a nossa pregação não aponta para Jesus e para a necessidade que elas venham de ter mudança de vida? Agora, é claro, né, meus irmãos? A igreja primitiva tinha um comportamento, uma vida com Deus. Elas tinham testemunho. O grande problema é que muitas pessoas sentem dificuldade de pregar porque a vida dele não condiz com o evangelho que ele está anunciando. E alguém vai dizer, eu não quero Jesus não, ser crente igual você não tem responsabilidade, você não quer nada com Deus, você compra e não paga, você trata e não cumpre, você faz isso, você faz aquilo. Aí realmente, irmãos, aí nós não conseguimos pregar para ninguém. Nesse caso, a mensagem deve ser cristocêntrica. Já falei. Mesmo pregando no Antigo Testamento, precisamos apontar nossa aplicação em algum momento para Jesus. Demonstrar que é através do sacrifício dele e de uma comunhão com ele que podemos, por exemplo, enfrentar desafios como Davi enfrentou a Golias. Pois Jesus é o nosso campeão de gigantes. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno e ele venceu a morte. Não dá para aplicar a Jesus? Não dá para falar de Jesus dentro da mensagem de Davi? É claro que dá. Jesus é o nosso campeão de gigantes. Você quer andar com um campeão de gigantes? Esteja com Jesus. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, por causa de quem? De Cristo, somos mais do que vencedores. 3. Discipulando os convertidos. Então tivemos a pregação e agora tem a parte do discipulado. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Quem está do lado de fora da igreja? No sentido de pertencer ao corpo. Aqueles que não aceitaram Jesus. Enquanto discipular é instruir os que estão do lado de dentro. E essa frase aqui que o comentarista coloca é bem interessante. Porque diz assim, pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Do lado de fora da igreja estão pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Não pertencem ao corpo. O interessante é que na igreja de Laodiceia é Jesus que está do lado de fora da igreja. Não são pessoas que estão do lado de fora. É Jesus que está do lado de fora, mas é da igreja. Então Jesus já não tinha mais comunhão com aquela igreja. Os membros daquela igreja, muitos deles não tinham comunhão mais com Jesus. É por isso que aquele texto não é uma mensagem para o pecador, é uma mensagem para os cristãos retornarem à sua comunhão com Deus que perderam. Não é para o pecador, é para o cristão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Só que esse apelo Jesus está fazendo para quem? Para o pecador? Não, para a igreja. Para os membros daquela igreja que haviam perdido a comunhão. Por quê? Porque se tornaram autossuficientes. Confiava no seu poder aquisitivo, confiava nas suas riquezas, confiava na sua posição social. Se esqueceram de Jesus. Isso não quer dizer que o cristão ele não possa ter uma vida bem-sucedida. Não é isso. A questão aqui não é essa. Mas tem gente que acaba se perdendo. Acaba esquecendo de Jesus. E Jesus faz um convite. É Jesus que está do lado de fora da igreja. Não são pessoas que estão do lado de fora precisando de Jesus. É o próprio Jesus que está do lado de fora, mas ele não está do lado de fora da vida daqueles que não são cristãos. Não é disso que esse texto trata. Está tratando dos cristãos que abandonaram sua comunhão com Jesus. Mas, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Então, pregar e proclamar é para os que estão do lado de fora. Ah, pastor, mas na igreja não tem pregação? Essa pregação não envolve também os cristãos? É claro. Só que aí é uma pregação, no português a palavra pregar, abrangendo tanto a parte da evangelização, que é anunciar Cristo para os não cristãos, e também da instrução, que é instruir os que já são cristãos. É por isso que a mensagem tem que ter essas duas coisas.
Porque se a mensagem não tiver essas duas coisas, vai alimentar, vai de encontro ao não cristão e os cristãos ficam sem se alimentar. Ou vai de encontro aos cristãos e aqueles que não forem cristãos, que estiverem naquela noite no culto, não vão ser alcançados. Então ela precisa abranger tudo. O verbo discipular do grego mateteo ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, que é matetes, ocorre 261 vezes. Discípulo. Discipular, mateteo. Discípulo, matetes. Certo? O sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão. Ide e ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipular. Discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Isso aqui é triste. E não é um assunto para eu julgar A ou B ou C. Mas isso aqui é triste. A pessoa que precisa ser confrontada com esse ensino e falar, meu Deus, discípulo. Discípulo não tem vontade. Para ser discípulo, primeiro tem que ser servo. Servo não tem vontade? Escravo tem vontade? Não tem vontade. Escravo voluntário, mas é escravo, é servo. Novo Testamento, o termo usado é servo. Servo não tem vontade, está ali para obedecer. Jesus veio para obedecer. A marca do ministério de Jesus, da vida de Jesus, era a obediência ao Pai. E aí, como é que eu vou ser um discípulo de Jesus se eu não sou servo? Eu preciso ser servo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus, testemunho. Então preste atenção nisso aqui, ó. Preste atenção. O sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Aí nessa parte, mais uma vez, é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Jesus, de Cristo Jesus. Testemunho. Quantas pessoas aí não têm condição de falar de Jesus porque eu não sei como vou falar? Então como é que eu posso ser discípulo se eu não sei falar? Se a ordem é para ir e discipular, e esse discipular é qualquer um. Pedro fala, qualquer um que pedir razão da sua fé, você tem que estar pronto para falar da sua fé. Se não sabe, vai ter que estudar, vai ter que aprender. 1 Pedro 3,15 está aqui, ó. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Como é que eu santifico a Cristo através no meu coração? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Alguém pode perguntar, para que você é cristão? Olha o que você está passando. Vale a pena viver essa vida? Tanta coisa boa para você aproveitar. E aí você acaba mostrando para ele o seguinte, o contraste tá bom, você tem coisas que você acha que é boa aqui, mas a Bíblia diz que o final, esse caminho aí, é um caminho que vai te levar à condenação eterna. Agora o caminho que eu tô pode aparentemente ser um caminho de sofrimento, mas o final é vida eterna. Então nós nos alimentamos da promessa de vida eterna. Pode até estar difícil agora, pode até as coisas não estarem funcionando, mas o Senhor nos prometeu vida eterna. E mesmo os momentos difíceis, eles não duram para sempre. Existem momentos de dor, existem momentos de alegria. Existem momentos de tristeza, existem momentos de alegria. Existem momentos de choro, existem momentos de sorriso. Então entenda isso. Isso aqui é importante falar. O treinamento do discípulo ocorre durante toda a vida do cristão, toda. Embora seja verdade que todo novo convertido deve ser discipulado nas doutrinas fundamentais da nossa fé, inclusive tem até aqui no canal uma playlist que fala sobre bases da fé, e tem algum material ali sobre essa questão, engana-se quem pensa que o discipulado se encerra no momento em que alguém conclui essa fase inicial. Então deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente sobre essa questão da playlist que eu falei. Se você entrar aqui no meu canal e você vier descendo na página, onde está aqui ó, escrito início, que tem início, vídeo, short, ao vivo, playlist, tá? Comunidade, tá?
Então, início, se você continuar descendo, você vai encontrar aí vários conteúdos. Tem o conteúdo da lição dos adultos, tem aí a parte do Entende Tu que lês dos adultos, tem os jovens, tá? É claro que eu estou mostrando do trimestre atual. Você continua descendo, tem vários Entende Tu que lês, tem as revistas, os trimestres anteriores, né, passados da escola dominical. Tem aqui Teologia, a Vida Cristã, e aqui dentro, tá aqui, ó, Bases da Fé. Isso aqui, ó, Bases da Fé. Se você clicar aqui, você consegue, nesse caso, você clicando aqui, você consegue ter aí o acesso a esse tipo de material que vai ajudar você a entender aí a questão da base da fé, tá bom? Então, e outra coisa que eu queria salientar aqui. Veja bem, ó, engana-se quem pensa que o discipulado se encerra no momento em que alguém conclui essa fase inicial. É por pensar dessa maneira errada que alguns cristãos acham que não tem mais necessidade de sentar para aprender, pois já tem anos na igreja ou ocupa uma posição que não precisa mais aprender. E sabe o que isso revela? Quando um cristão usa isso como desculpa, eu tenho muito tempo de igreja. Pô, Deus tem me usado em muitos lugares, eu não preciso mais sentar para aprender. Sentar na escola dominical, sentar no culto de ensino da palavra, não precisa mais. Sabe o que isso revela? Imaturidade. Falta de crescimento espiritual. Quem tem maturidade cristã sabe que precisa e depende de ser nutrido pela palavra de Deus diariamente. Então uma pessoa que se nega a aprender porque tem muito tempo na igreja, ou porque está envolvido em muitas coisas e se acha que não tem necessidade mais de sentar para aprender, ele só está revelando uma coisa: imaturidade. Falta de crescimento espiritual. Porque uma pessoa que realmente tem maturidade, que realmente é madura, ela sabe o quanto necessita diariamente da palavra de Deus. O discipulado, como já mencionado, é para toda a vida, com a intenção de nos conduzir à maturidade cristã, para desempenharmos nossa missão como corpo de Cristo. Como é que alguém vai fazer a obra de Deus se não tiver maturidade cristã? Ele precisa alcançar essa maturidade, dia após dia. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita medida da estatura completa de Cristo. Sinopse do tópico 1. A igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e ações. Não só em palavras, ela tem que ter testemunho. Tópico 2, adoração e edificação. Agora vamos para a segunda parte aqui, que é importantíssima também. Nessa primeira parte nós abordamos a questão da pregação e instrução. Vimos a questão da evangelização e da edificação dos que já são cristãos. Agora, adoração e edificação. Tá tudo dentro da parte aí da missão da igreja. Uma comunidade adoradora. A igreja é uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar glória que é devida somente a quem? A Deus. Eu não tenho que dar glória a homens, e sim a Deus. Honrar, no sentido de reconhecimento, é uma coisa. Dar glória a Deus é outra coisa. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus 4:10. Nós tiramos a atenção de nós e damos atenção ao Senhor. É interessante isso aqui. Vamos colocar aqui na tela. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 10. Olha o que está escrito. Olha o que Jesus responde para Satanás, que queria tentar derrubá-lo através da tentação. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. É exclusivo, somente Deus. Não tem como servir a Deus e o mundo, tá? Ou é Deus ou é o mundo. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com nossa maneira de ser. Ser um adorador. Não apenas prestar uma adoração. Agir e viver é viver a vida para Deus. Tem a ver com a nossa pessoa, não com o que nós fazemos apenas. O que nós fazemos é consequência de quem nós somos. Se alguém é um adorador, vai se comportar como um adorador. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com entendimento. Então a nossa vida precisa ser apresentada a Deus como um sacrifício. E Deus vai receber como aroma suave. Que tipo de sacrifício nós estamos apresentando a Deus diariamente? Através da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Havia restrições. Animais com defeitos não poderiam ser oferecidos. Deus não recebia. E nós, que tipo de adoração nós estamos prestando para Deus? Aqui cabe enfatizar com mais uma referência bíblica que essa adoração não está limitada ao templo, pois não se trata apenas de fazer, mas de ser. Guarde isso, ser. Primeiro somos adoradores e depois nos comportamos como adoradores. É assim que funciona na vida cristã. Primeiro eu me torno um filho de Deus, para depois o Senhor me torna, através do que Jesus fez, um filho de Deus, para depois eu me comportar como filho de Deus. Então eu passo a viver uma vida de santificação, porque agora eu sou filho de Deus. Entenda isso. João 4:21 e o versículo 23. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito. Então, a adoração de Deus não está limitada a um lugar. Você pode adorar a Deus aonde você estiver, através do seu comportamento. Você pode estar prestando uma adoração a Deus. Ah, pastor, mas no momento que eu estou trabalhando, eu não posso estar cantando, louvando ao Senhor, tá? Eu não posso estar ali em oração, eu não posso estar ali, eu não tenho como fazer isso, certo? Mas a sua vida, a sua conduta, ela também está expressando uma forma de adorar a Deus, porque você está reverenciando a Ele. Você presta um trabalho com honestidade, com verdade, então isso é agradável a Deus. A adoração não está restrita apenas a você dizer glórias a Deus, aleluia, ou a você estar cantando uma letra, um louvor a Deus. A adoração está também relacionada ao seu comportamento. Isso tudo tem a ver com quem nós somos. Ser agradável a Deus. É claro que necessitamos de ir no templo para participar de um culto com a igreja local que pertencemos, de forma coletiva, para sermos edificados, para edificarmos. Mas nós também adoramos a Deus aonde nós estamos. 2, uma comunidade edificadora. Então você viu aqui primeiro que é uma comunidade adoradora. Mas a igreja não é só uma comunidade adoradora, ela é uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Nós já falamos da proclamação. Proclamação que tem a ver com a pregação e tem a ver com a instrução para os cristãos. Dentro de uma pregação pode haver a evangelização e a instrução ao mesmo tempo, certo? Então a igreja é proclamadora, a igreja é adoradora e a igreja é edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzido como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Então essa palavra ela tanto pode estar apontando para um sentido literal, que é uma construção de um edifício, como também pode estar apontando para um sentido figurado, que é metafórico. Crescimento espiritual. Aí nós vamos ter 2 exemplos que o comentarista vai colocar. No primeiro sentido literal, é usado por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Mateus 7:24. O construtor edificou a sua casa sobre a rocha. E no segundo sentido, que é o metafórico, que é o figurado, em Efésios 4:12, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Então, é para quê? Para ser edificado. Tem um sentido de crescimento espiritual. No primeiro texto tem a ver com a edificação de uma casa, literalmente falando. É claro que Jesus usa a questão da casa sendo edificada literalmente para fazer ali uma comparação com a vida do cristão que é edificado na palavra.
Ele tem ali um crescimento também espiritual, ele está fundamentado. Quem está em contato com a palavra de Deus, ele está fundamentado. Quem não só ouve, mas pratica, está fundamentado. Ele não se torna uma presa fácil para o inimigo. O inimigo não consegue convencer ele ou ela com facilidade porque ele está alicerçado na palavra. Mas uma pessoa alicerçada na palavra é uma pessoa que está tendo o quê? Crescimento espiritual, como foi dito aqui, tá? Em relação a Efésios 4:12, edificação, né? O Senhor colocou pessoas, deu dons para pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, nós chamamos de dons ministeriais, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o professor ele tem uma grande responsabilidade em cumprir, de desempenhar um papel nessa edificação. O pregador tem um grande papel, uma grande responsabilidade de desempenhar ali na edificação. Agora, se a gente muda a mensagem, se a gente suprime a mensagem, tira parte da mensagem, nós não estamos sendo fiéis. E nós podemos não estar promovendo a edificação do corpo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais. Edificação. Trazer edificação à igreja. 1 Coríntios 14:3. Mas em muitos lugares, os dons têm trazido desordem. Por quê? Porque não são usados da forma correta. Então precisa ser ensinado para ser usado da forma correta. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. 1 Coríntios 14:5. Agora imagine alguém no culto, se direciona, vai até alguém, vai na direção de alguém, chega lá, bota a mão no ombro de alguém, tô falando do meio pentecostal, tá? E começa a falar em língua. E aí termina, e aí pergunta pra pessoa, entendeu o que Deus te disse? Ela não entendeu não tem intérprete. Então isso não é uma profecia. Ah, pastor, eu achei que era. Não é. Ué, língua estranha não é profecia? Tem que ter quem interprete. Ou a pessoa que está entregando já tem que entregar dentro da nossa língua. Caso contrário, não tem entendimento. Então engana-se quem pensa que alguém que vai até o outro fala um monte de língua, acha que está profetizando para o outro. Isso não é profecia, não. Isso é apenas língua estranha, mais nada. A pessoa não... Nem você sabe o que você falou, você quer que a pessoa saiba. Ah, não, mas eu tenho certeza que Deus falou com ela, porque ela com certeza deve ter entendido alguma coisa. Ela não entendeu nada, a não ser que ela tenha o dom de interpretação. Ela não entendeu nada. E mesmo tendo o dom de interpretação, no momento que a pessoa está falando em língua, ela ia falar a interpretação em voz alta. Porque a igreja está ali ouvindo também. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Aí os dons são usados e não edifica. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Então, eu preciso edificar você vai me edificar. É por isso que a igreja precisa estar reunida. Se a igreja é uma comunidade edificadora e essa igreja é constituída de membros, cada um de nós, e temos que edificar uns aos outros através dos dons e funções que o Senhor nos concedeu, como é possível, olha essa pergunta, alguns pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, pregadores e pregadoras, professores e professoras de escola dominical, de seminário, enfim, e obreiros em geral usarem os dons e funções que receberam para se promoverem, visando benefícios próprios e negligenciando e até trabalhando contra a edificação espiritual do corpo de Cristo. Não é contraditório? Deus nos dá dons para edificar a igreja, os membros do corpo de Cristo, e aí nós estamos usando os dons para nos promover, para ganhar notoriedade, para ser mais conhecido, para poder dominar pessoas, para fazer pessoas depender de nós. Eu já tive a triste infelicidade, meus irmãos, a gente vê cada coisa que é triste. Há um tempo atrás, uns anos atrás, uns 2, 3, não sei, 4 anos, não sei, eu não lembro. Uma vez eu entrei, tava uma febre, mas ainda tem isso. E aí eu entrei numa rede social, e aí nessa rede social faziam lá, entrava, né, fazendo live,
E nessa rede social, que não é aqui no YouTube não, tá? Até porque o YouTube nem é considerado uma rede social, mas é um buscador a nível de vídeo, né? É um mecanismo de pesquisa de vídeo. É diferente. Mas tem gente que chama de rede social. Mas eu não vou entrar nesse quesito não, porque não vai nem valer a pena. Né? Mas aí, como Instagram, Facebook, aí sim, aí são redes sociais. E não, por que não dizer Facebook? Facebook. Aí eu lá. E aí eles faziam lives. E aí começava, manda pra todo mundo, manda pra todo mundo. Às vezes fazia live tampando os olhos e ia falando um monte de coisa, desorientadamente. E aí tinha gente que colocava no comentário assim, Deus fala comigo, pelo amor do teu nome, fala comigo, Deus. Irmãos, quer ouvir Deus falar com você? Estude, medite na inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Não tô falando para você abrir a Bíblia aleatoriamente e pensar que Deus vai falar com você direto. Pode acontecer, eu não vou descartar de uma vez a pessoa abrir e o Senhor falar algo ao seu coração. Eu não vou descartar isso. Mas uma coisa eu posso te garantir, ele não vai fazer isso direto. Isso vai ser uma vez ou outra. E pode considerar uma vez ou outra bem longe. Porque quem tem costume de ficar abrindo Bíblia para tirar versículo, uma hora cai aqui, ó, Novo Testamento, eu quero ver o que Deus está falando contigo. Que nem caiu agora. Então, é igual caixinha de promessa, pega versículo fora de contexto e dá a interpretação que você quiser. Porque um versículo fora de contexto eu posso manipular ele do jeito que eu quiser. E aí as pessoas desesperadas pedindo para falar alguma coisa. E aí eu digo pra você, uma pessoa que tá ali, e eu não tô defendendo que tava com dom de Deus não, mas eu só tô defendendo o seguinte, tá usando uma coisa em nome de Deus, que pode não ter nada a ver com o dom de Deus, e tá ali, e as pessoas correndo atrás. O dom de Deus é pra edificar a igreja, não é pra se promover. Guarde isso. Então, quando nos comportamos assim, deixamos de cumprir a missão que nos foi dada. Usar minha posição, é pastor, é presbítero, é evangelista, não posso fazer isso. Tenho dom de profecia, de visão, não. Aí todo mundo sai correndo atrás, não pode ser isso, de forma alguma. Por isso que tá aqui, ó, eu gosto de colocar aqui, ó, por isso que tá aqui, ó, curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Uma hora ou outra eu falo aqui dentro da escola dominical, dentro do Entende Tu Que Lês. Para que você vai fazer esse curso? O link tá na descrição. O investimento não é um grande investimento, não. É grande no sentido do que você vai tirar como proveito. Aproximadamente 20 horas de curso. Num valor muito acessível. Se você deixar de fazer 2 lanches, você já adquiriu o curso. Mas quem quer investir na sua vida, no seu crescimento espiritual? Porque se você não entende a Bíblia, você vai investir nisso. Se você pode, invista. Colocar o desejo no seu coração, eu sei que o Senhor pode dar o recurso para você. Pastor, mas isso não poderia ser gratuito? Tá gratuito aqui, ó. Quantas aulas gratuitas? Quantos vídeos do Entende Tu Que Lês? Outro dia eu tava olhando, eu não sei se dá pra colocar aqui agora. Deixa eu colocar rapidinho aqui. Aqui, ó, coloquei o canal. Deixa eu ver se dá pra sublinhar. Deu pra sublinhar? Tá bem pequenininho, mas dá pra ver. 589 vídeos, irmãos. Tá aí, ó, gratuito. Quer gratuito? Tá aí, ó. Você não paga nada por isso. Toda semana tem conteúdo aqui no canal. Você não paga nada por isso. Mas aí eu venho pra você e tô dando pra você aqui um método. Se você tem interesse de aprender a palavra de Deus, você vai realmente fazer um investimento e vai adquirir. Não me interessa. Então continua sendo enganado. Porque enquanto você não entender a Bíblia, enquanto você não entender a palavra de Deus, ou então vai assistindo aqui os vídeos, dia após dia, não assiste só a aula da semana não, irmãos. Nós que somos professores, ou mesmo que não somos professores, não consuma só o conteúdo da semana da aula, não. Consuma com outros conteúdos. Aproveite o tempo que você tem. Às vezes eu monto aqui, na sala da minha casa, o meu simulador de caminhada, nem sempre eu posso ir na rua. Eu pego, coloco meu telefone lá e vou ver uma mensagem. E às vezes não é minha, não. Vou ver mensagem de uma outra pessoa. Tem aí pregadores que pregam palavras. Vou falar de um do meio pentecostal. Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá. Falei.
Assiste o pastor Luciano Subirá. Eu posso recomendar ele porque eu tenho acompanhado mensagens dele e eu sei que ele não fica pregando blá, 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 blá. Porque se eu for dar outros nomes, aí às vezes eu vou falar nome que não é do meio pentecostal, que também é gente muito séria, aí vai ter gente que vai questionar. Mas na hora de pesquisar, vai lá pesquisar ele, né? Compra comentário dele. Mas vou dar um do nome do meio. Porque eu falo isso por quê? Porque esse que não é do meio pentecostal, às vezes tem, em certos pontos, ele acredita de uma forma diferente. A mecânica é diferente. Na escatologia, na doutrina da salvação. Mas nos outros pontos, se alinha perfeitamente com a gente. Então, seria uma hipocrisia da minha parte. Mas tem outros nomes aqui. Mas eu tô falando pelo menos um. Não é Mário Luna, não. Tô falando de um nome. Pastor Luciano Subirá. Acabou. Falei. Vai assistir. Mas não. Uma vez na semana a gente ainda acha que tá fazendo uma grande coisa. Assistir uma aula da escola dominical na semana. Ai, que coisa grande. Irmão, isso não é nada. Eu tenho que meditar na palavra de Deus diariamente. No grupo do Telegram, nós estamos fazendo uma leitura bíblica em ordem cronológica do Novo Testamento. Em 90 dias, começou no dia 1º de janeiro. Essa aula está sendo gravada aqui para você. Essa aula está sendo gravada no dia 24 de janeiro e vai ao ar no dia 25. Então, eu estou no 24º dia de leitura, em ordem cronológica. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Mas se você quer aprender a compreender a palavra através de método, tá aqui. Sinopse do tópico 2. A genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. O tópico está falando sobre a questão da proclamação, da adoração e da edificação. Tópico 3. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Vamos lá. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos 2:42. E eu explico isso na igreja primitiva e as suas marcas. Muito bem explicado. Para a glória de Deus. Porque aqui eu não estou me promovendo. Por isso que eu disse. Eu dei o nome de um outro pregador. Mas você tem que assistir mais do que uma escola bíblica dominical. Use o seu tempo, em vez de ficar rolando tela de celular, fale lá para os seus alunos. Irmãos, em vez de vocês ficarem, ou irmãos e irmãs, em vez de vocês ficar rolando tela de celular, alguns que fazem isso, aproveite o teu tempo para poder assistir coisas proveitosas, mensagens de pregadores sérios, aulas de gente séria. Aqui no canal mesmo, eu vira e mexe, eu tô aí indicando. Falei do pastor Janderson Nascimento. Tem um canal de 140, acho que tá 144 mil agora. Ele voltou aqui no canal de novo, porque ele assistiu na lição 4. Eu falando, agradecendo a ele de ter vindo aqui. Ele voltou de novo aqui e comentou no canal. Tá aí. É só você procurar na aula, na lição 4, que tá aí ele comentando. Irmãos, é unidade, não é rivalidade. Nós estamos trabalhando dentro do mesmo reino. Precisamos entender isso. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Comunhão! Ele mostrou comunhão comigo. Ele tá lá, acho que lá no Nordeste. Eu tô aqui no Sudeste. E ele veio aqui no canal com toda a humildade. Ele poderia ter dito assim, eu vou lá no canal do pastor Mário Luna, nada. É aqui o meu canal, 100 e poucos mil. O pastor Mário Luna tá começando agora. Mas ele veio. Deus seja louvado pela vida do pastor Janderson Nascimento. Deus seja glorificado. Eu mostrei na outra aula, na lição 4, o comentário dele. Poderia mostrar de novo para vocês. Mas eu tô com um tempinho um pouco apertado, eu não vou fazer isso. Isso é comunhão. Cadê a nossa comunhão? A palavra grega koinonia, trazida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Ô, irmãos, quem dera que a gente entendesse isso na íntegra. Se somos cristãos e andamos na luz do evangelho, devemos viver em comunhão. Olha, quando o diabo não vence a igreja na perseguição, está vencendo a igreja através da divisão. O corpo está dividido. Membros promovendo a si mesmo. Não estão trabalhando pelo todo, estão trabalhando por si mesmo. Quando alguma coisa não está de acordo com o que ele quer ou o que ela quer, eles vão embora, eles largam aquela igreja local. Quantas igrejas foram abertas simplesmente porque não queriam obedecer?
E aí abrem igrejas, não são maduros. E aí vão conduzir pessoas que vão se tornar imaturas também, porque eles não têm maturidade. Briga de tudo quanto é lado. Briga por causa do departamento. Briga por causa da direção de igreja. Briga por causa de um monte de coisa. Por causa de posição no ministério. Irmãos, quem cresceu espiritualmente não entra mais nisso, não. A gente só ora. Eu dou sempre conselho, às vezes umas pessoas entram em contato comigo pelo meu WhatsApp. Pastor, tá acontecendo assim, assim. Eu gosto de usar o texto de Eclesiastes capítulo 9. Tudo que tiver à mão, faça conforme as tuas forças. Tava conversando com um jovem, eu só não vou falar o nome dele aqui, porque de repente... Mas eu tava conversando com um jovem, se ele tá assistindo essa aula, ele sabe. Eu tava conversando com um jovem, e aí ele falando algumas coisas, e aí eu usei esse texto pra ele. Tudo que tiver à mão, faça conforme as tuas forças. Eu posso tirar um princípio desse texto, sem torcer o texto. Porque esse texto tá falando de tudo que vier à mão, faça conforme as tuas forças, porque tá ali no âmbito humano, o trabalho, as coisas do dia a dia, porque é a porção que nós temos. Mas nós temos a revelação completa e sabemos que existe a eternidade. Então eu posso usar esse princípio da seguinte maneira: tudo que tiver à mão, tá na tua mão? Faça conforme as tuas forças. Não tá na tua mão? Só ora. Ah, pastor, mas tá errado. Mas tá na tua mão. Tu tem poder de solução? Tu tem poder de decisão, melhor dizendo? Não tem. Se você começar a bater de frente, só vai ter problema. Quem cresce espiritualmente entende que não vale a pena. Deus nos ensina. Jesus me ensinou. Vem cá, você é responsável por isso? Deus me perguntou uma vez. Você é responsável por isso? Não, Senhor. Mas eu tô vendo que não tá certo. Tá vendo que tá certo? Eu também tô vendo. Mas isso não é problema seu, Luna. Isso não é problema seu, não. Esse problema é meu. Então deixa comigo. Vai orar. Falei, Jesus. Outra coisa que ele falou comigo. Isso tá no campo do serviço. Eu vou avaliar o serviço de cada um. Fica tranquilo. Cocei a cabeça, né? Porque a gente toma aquela lambada. Isso já tem uns anos. E segue em frente. Então quem sabe Deus tá falando contigo? Ou quem sabe Deus vai falar com um aluno seu dentro lá? Tem um monte de gente querendo consertar coisa que não tá na mão dele pra consertar. Deus não deu autoridade pra ele. Então fica na sua posição e glorifica a Deus. O grande eu sou tá vendo tudo. Se ele não fez nada, ele sabe por que não tá fazendo nada nesse momento. Não, porque Deus tá levantando, sou eu. Você que não tem uma posição no qual Deus te levantou para poder trabalhar em cima. Ah, mas Deus usa os pequenininhos. É, mas acontece que Deus não usa ninguém a nível de ficar batendo de frente, contendendo, não. A contenda não vem de Deus, não. A contenda vem da carne. É obras da carne. Não tem nada de Deus. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. E tem acontecido muito isso, um isolamento. Nesse caso, ao invés dos membros estarem sendo guiados pelo Espírito, estão dando lugar à natureza pecaminosa. O que vai totalmente na contramão da comunhão. E aí a igreja não cumpre seu papel. Como é que a igreja vai cumprir sua missão se ela está desunida? Gálatas 5:20 na NTLH, eu coloquei a NTLH porque fica muito claro isso aqui nesse texto. Adoração, isso aqui eu falo no curso, eu falo sobre a questão de comparar versões para você entender o texto melhor. Olha aqui, comparar. Eu não vou usar a NTLH como uma minha Bíblia oficial para sair por aí. Mas ela pode ser usada para comparar, pastor, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando esse monte de versão. Então baixa o aplicativo e instala. Lá no meu canal do Telegram, tem lá o aplicativo, tanto para o celular quanto para computador. Essa Bíblia que aparece para você aqui, que eu coloco aqui, ó, não é um aplicativo, é um programa, tá lá disponível para você baixar. Inteirinha para você baixar. Tô até pensando seriamente em montar um mini curso. Aí tem um custo, é claro. Porque, irmãos, a minha vida é muito corrida. Para você saber usar ela mais detalhadamente. Inclusive, vou fazer até uma pergunta. Se você tem interesse num curso, num mini curso, para poder ajudar você a manusear essa Bíblia, porque ela é de graça. Eu não vou cobrar por algo que eu não desenvolvi. Mas eu posso, sim, você fazer um investimento pelo conhecimento que eu tenho e o tempo que eu vou tirar para poder montar esse mini curso. Se você se interessa por um mini curso sobre essa Bíblia, você tem computador e se interessa, coloque aí, pastor, eu me interesso pelo mini curso da Bíblia. Quem sabe você falando assim, eu consiga um tempo para poder colocar. Então tem aí, tem essa Bíblia, tem a Bíblia do aplicativo que inclusive
Para quem é aluno desse curso aqui, ele vai ganhar no módulo bônus como usar uma outra Bíblia, um outro aplicativo para usar no seu estudo bíblico, que também vai se transformar num mini curso no futuro se alguém quiser adquirir. Bom, é o que nós podemos fazer. Agora tá tudo aí gratuito, é só você pesquisar, cair dentro, gastar tempo. Ninguém quer gastar tempo, muita gente não quer gastar tempo, quer tudo mastigadinho. Sabe quando você vai conseguir ser alguém desse jeito? Quando você vai conseguir alcançar alguma coisa desse jeito? Nunca! Porque você come só o que as pessoas vão te dando e você quer tudo mastigado, você quer tudo fácil. Comunhão. Adoração a ídolos. Presta atenção, é obra da carne. Tem gente adorando, sabe o quê? O seu ministério. Eu adoro ser pastor. Eu adoro ser presbítero. Eu adoro ser diácono. Eu adoro ser pregador. Eu adoro ser pregadora. Eu adoro ser professor de escola dominical. Ou professora de escola dominical. Adorar não é no sentido de gostar. É no sentido de ter aquilo como seu Deus. Não toca não, porque se tocar vai se ver comigo. Ídolo não é só imagem não, tá? As feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras. Irmão, tá lotado. Tem gente que não pode nem ter conversa com outras pessoas, que tem gente que fica ciúme. Ih, pastor, já tá me deixando de lado, arrumou uns novos amiguinhos? Quantas irmãs têm esse tipo de problema? Que tem irmã que só quer ela pra ela, ela não pode ter conversa com mais ninguém. Ei, essa irmã pertence a Jesus, não é a você, não. Aprende que ela também tem que ter outros relacionamentos. Ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões. 2. Unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio de unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João 1,3. Unidade e fraternidade. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. João 17, 21. Um dos grandes males da igreja odierna, ou seja, da atualidade, está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Aí fica essas picuinhas. Tem gente que fica de mal com o pastor porque o pastor começou a também dar atenção a outras pessoas. O pastor é pastor de todos. Tem gente que fica de mal com a irmã, não quer conversa com a irmã. Ah, também não quero conversar contigo, não. Você agora tá dando atenção pra fulana. Você já não sabe que eu não gosto de fulana? Como é que é? Você não quer? Você é crente? Cristão? Cristã? Não gosta? Não tem esse negócio de não gostar, não. A Bíblia diz que se a gente não amar, amor é mandamento. Não é uma coisa apenas que você vai fazer se você quiser. Se você é cristão, você tem que amar. Acabou. Ah, não, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Preste atenção numa coisa. A palavra livre-arbítrio, de certa forma, você tem poder de decisão. É verdade? É. Mas uma vez que você está em Cristo, esse seu livre-arbítrio, que é o poder de decisão, só pode apontar para obedecer e não para desobedecer. Senão você não é servo. Eu não sou servo. Que história é essa? Você tem até o poder de decisão. Porém, tem que ser para obedecer. Porque se você desobedecer, eu viver uma vida na desobediência, eu tô perdendo meu tempo. Porque no final das contas, eu vou provar através dos meus atos que eu aceitei Jesus de boca, mas não foi de coração. E eu espero que isso não aconteça com ninguém. Eu espero, sinceramente. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais, Hebreus 13,16. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Deus se agrada de um coração liberal, de um coração generoso. Sua renda, suas finanças é o seguinte, tem a parte que não é sua, que é de Deus. Dízimo é de Deus, não é seu. Não é aula de dízimo, mas não é seu, é de Deus. Pessoas que retêm o que não é seu, sabem que a Bíblia condena isso. Então isso não é seu. Tá. Agora com os 90%, você vai se sustentar, você e a sua família. Você ainda pode abençoar a obra de Deus de outras formas e você pode abençoar vidas individualmente. Então você tem 3 coisas para fazer. Sustentar sua família,
você está incluso nisso. Todas as necessidades. Você pode ainda investir na obra de Deus, ou seja, ofertar na obra de Deus como reconhecimento, como honra a Deus, entrar em alguma campanha, algum projeto que a igreja tem, projeto missionário, coisas desse tipo. Se a igreja não tem, pode entrar num projeto. Esses dias apareceu um irmão falando, pastor, me aponta aí pelo menos 3 projetos missionários confiáveis. Aí eu apontei 3 e entre eles eu falei assim, ó, esse aqui eu falei direto durante a EBD de missões. Pastor Laércio Fernandes está lá na Bolívia. Deus mandou ele largar o trabalho. Ele era gerente de banco. 18 anos, gerente de banco. Banco do Brasil. Deus mandou. Ah, Deus não manda fazer isso não. Irmãos, quem crê, crê. Quem não crê, deixa pra lá. Ele largou. Começar do zero. Obra do zero. Não tinha nenhum membro quando ele chegou lá. Você já foi no Instagram dele? Eu mostrei durante vários momentos. Olha, é uma possibilidade. O irmão disse assim, não, acho que eu vou entrar aqui, investir aqui. Então você sustentar sua família, investir na obra de Deus, tô falando da tua parte, dos 90%, e ajudar pessoas. Individualmente. Ah, não, quem tem que ajudar é a igreja. A igreja vai fazer a parte dela. Mas se você fizer a sua parte, vai ficar um pouco mais leve e Deus também vai se agradar. Agora, se você pensa só em si, tá aqui, ó. E não se esqueçam de fazer o bem, de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Está na Bíblia. 3. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem seu lado social. Não tem como ter uma fé só para a parte espiritual. Tem a parte social, irmão. Nós somos corpo, alma e espírito. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. Aí a gente está falando de ajudar financeiramente também. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12:13. E aí eu botei aqui na NVT, mas primeiro eu vou ler na outra, que eu gosto de ler na outra. Por que eu vou ler na outra? Porque em nome da outra, durante muito tempo, eu não fui conferir na Bíblia e eu achei que realmente estava escrito isso na Bíblia. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre isso e hoje eu vou colocar primeiro na outra, depois a gente vai conferir com essa que está na tela. Olha o que está escrito aqui, ó. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Eu só quero a parte A do versículo. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Aí eu ouvia falar assim, comunica as suas necessidades com os santos. O texto não diz isso não, irmão. O texto está dizendo comunicai com os santos nas suas, não as suas. Temos que aprender a interpretar o que o texto diz. Sabe o que o texto está dizendo? Você que tem, ajuda quem não tem. É isso que está dizendo. Pronto. Paulo está mandando, dando uma ordem. Ajude quem não tem. Ah, isso que diz? Vamos conferir uma outra versão? Agora sim, a NVT. Romanos 12:13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Então quem tem, ajuda quem não tem. Aí alguém, como desculpa, porque a gente, para não fazer, a gente dá uma desculpa. E aí eu vou usar um jargão que não é bíblico, mas que é uma realidade. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E ele vai procurar. Tem sempre uma desculpa para a pessoa dar. Sempre uma desculpa para a pessoa dar. Aí ele vai dar a seguinte desculpa. Mas como é que eu vou ajudar se eu não sei que a pessoa está precisando? Sabe o que isso é prova? O que isso prova? Falta de comunhão. A igreja primitiva tinha comunhão. Eles conheciam as necessidades um dos outros. E se não conhecesse a necessidade um dos outros, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele mostra. O Espírito Santo já me mostrou a necessidade de pessoas. Sem a pessoa contar. Eu ir lá e o Senhor mandar fazer algo. Então isso não é desculpa, não. É porque quem tem coração duro e não quer ajudar, não tem jeito. E eu não tô aqui me vangloriando. Eu só estou mostrando que não temos como dar desculpa dizendo, eu não sabia. Isso é falta de comunhão. A falta de comunhão faz você não saber. Você não tá interessado. Lembra de Neemias? O povo volta de Jerusalém e Neemias quer saber como é que tá lá o povo. Tem gente que não quer saber, não. Porque não quer compromisso, não quer ajudar. Você não quer ter compromisso de ajudar? Não faça perguntas. É isso, pastor. O senhor me deu a receita certa. Mas você tem um Deus que está vendo que você poderia contribuir e você não está contribuindo. É isso.
Às vezes a nossa ajuda não vai vir financeiramente, às vezes a ajuda vai vir em oração. Às vezes vai vir numa prestação de serviço, alguma coisa que você sabe fazer e Deus colocou no seu coração fazer por aquela pessoa. Às vezes é um advogado, a pessoa precisa de entrar com uma causa, não tem recurso para aquilo. Deus toca no coração do advogado, vai lá, move essa causa. Faz isso aí, meu filho. Ué, você não acredita nisso? É um psicólogo, faz um atendimento gratuito. É uma psicanalista, um psicanalista, faz um atendimento gratuito. Ah, pastor, isso quase não tem no meio da obra de Deus. Eu sei que você pode até ter passado por alguns maus momentos, mas pode ser feito. Ah, mas não é. Tudo bem, mas pode ser feito. Eu tenho que ensinar o que pode e o que é bíblico. Se vai fazer ou não vai fazer, isso também não tá na minha mão nem na tua. Até porque você não tem como obrigar a pessoa a fazer. Porque se ela fizer de má vontade, não vai adiantar nada. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Filipenses 4,15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. Não é isso. Tem gente que vai lá e quentinha. De Jesus não fala nada. Tem que ter um programa, tem que ter um projeto social que envolva isso, mas que também consiga trazer essas pessoas ou enviar essas pessoas para algum lugar. Senão, irmão, fica sem sentido. As pessoas estão sem Jesus, estão em contato com um monte de coisa errada. Às vezes a gente vai fazer um evangelismo no meio de uma Cracolândia, a igreja tem que conhecer algum lugar que tenha um centro de recuperação, senão não, é pouco produtivo. E eu não tô dizendo que não é pra fazer, eu tô dizendo que é pouco produtivo. Porque a pessoa chega e fala, não quero sair daqui. Ah, irmão, vamos orar. Tá de brincadeira, irmãos. A gente tá de brincadeira. Bom, é igual a pessoa que tá precisando e a gente tem que... Não, vamos orar. Fé sem morta. Fé sem obra é morta. Não tem como. Então a igreja, ela tem como se mobilizar, a liderança tem como se mobilizar, fazer uma parceria com o centro de recuperação. É por isso que eu digo, aí não quer contribuir com o centro de recuperação sério, um centro de recuperação sério. Aí na hora que ganha alguém que tá nesse estado, não tem pra onde levar. Porque não quer, ó. O centro de recuperação não vive de vento, não. Eles oram, mas Jesus tem que tocar no coração de alguém. É difícil, irmãos. Muito difícil. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode executar sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes e mais pobres. Jesus ressaltou esse fato, Mateus 25, 35 e 36. É bom ler. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos não têm tão pouco? Pastor, mas eu trabalhei, eu dei duro. Manda ele dar duro também. Você conhece a vida dele na profundidade? E outra coisa, quem foi que mandou eu julgar a vida do outro? Jesus nos colocou para isso? Então, se você não quer ajudar, tudo bem, é o direito que te assiste. Você não tem que ajudar. Se você não quer, você não é obrigado. Não tem no sentido de ser obrigado. Mas daí procurar um motivo para não ajudar, esse que é o problema. E é aí que Deus entra. Pá! Ah, você gosta de julgar os outros, né? Pera aí que eu vou mostrar para você umas coisas aqui sobre você, Luna. Vou te mostrar um negocinho. Esses dias eu tava... Um tempo, de vez em quando eu penso, né? Passa na rua, vê umas pessoas sem casa. Aí, às vezes, essas pessoas, às vezes, pedem um prato de comida. Tá pedindo dinheiro, comida. Tem gente que quer dinheiro. Dinheiro, não sabe o que ele vai comprar e tudo, mas tá pedindo um prato de comida. Ah, mas... Aí a gente começa com a velha história. Tá aí porque quer. Tem muitos que têm família. E tá. A gente entrou no campo do julgamento. De novo. A gente adora julgar as pessoas. Você não sabe da vida da pessoa profundamente. Mas mesmo que você souber, você é juiz, você não sabe que amanhã isso pode estar acontecendo com você? Aí o que acontece? Aí a gente vê aquela pessoa naquela situação. Aí eu fico pensando, analisando, falando, meu Deus, ainda que pegasse essa pessoa, levasse para uma casa, desse um banho nela, cortasse o cabelo dela, botasse roupa limpa nela, agora vai sair para uma entrevista de trabalho, arrumou uma entrevista de trabalho. Onde você mora? Na rua. Qual é o seu telefone? Não tenho. Fora, como a cabeça dessa pessoa tá, ela precisa voltar, ela tem que passar por um programa de ressocialização, irmãos. Isso não é fácil assim, não. É fácil pra quem tá fora, pra quem tá dentro não é fácil. Às vezes é viciada em drogas pesadas.
Irmãos, isso é muito sério. A falta de compaixão no nosso coração. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm pouco? E aqui nós não somos adeptos ao socialismo, não. A igreja primitiva não adotava socialismo, não está escrito que todo mundo vendia tudo e dava tudo e dividia tudo. Não é isso. Mas eles, movidos pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo estava ali guiando eles sentiam um desejo de ajudar aqueles mais desfavorecidos. Será que eu e você não sentimos isso? Engraçado que se você estiver na rua, você diz assim, eu não tenho dinheiro, mas às vezes você tem um cartão que pode passar para poder comprar um lanche para você. Aí passa alguém com fome, não vou passar cartão nenhum, não. Só Deus sabe, irmão, se você pode ou não pode, mas uma coisa eu posso te falar, com toda a sinceridade. Se você no seu coração disser, eu não posso, mas Deus souber que você pode, mas não fez porque não quis, você saiba que você perdeu a oportunidade de ajudar alguém que precisava e que estava com fome. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer, você já passou fome? Tô falando fome de verdade. Porque se você tivesse passado, você sabe o que é sentir fome. O apóstolo exorta a igreja para atentar para o fato de Tiago 2, 15, 16. Olha o que diz. Vou botar na NVT, vou botar até o 17. Se o irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Tem gente, vamos orar. Parece até brincadeira. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta? Então uma pessoa dessa se diz que crê em Deus, mas a Bíblia aqui está dizendo que a fé dele é morta. E uma fé morta mostra alguém que não crê em Deus, não está em Cristo. Como é que eu vou provar que eu sou cristão? Através das minhas atitudes, da transformação na minha vida. Não é levar um crachazinho. Eu posso ter o crachazinho de pastor e não ser cristão, de verdade. Eu posso ter me acostumado e me habituado com a vida cristã, mas não ser cristão, porque a minha essência não é cristã. Eu não tenho transformação de dentro para fora. Eu apenas assumi um personagem. Isso é possível? É. Se amarmos o nosso próximo como Deus nos amou, o que é mandamento para nós, está em João 13, 34, 35, a marca do cristão, a marca do discípulo de Jesus é o amor, então inevitavelmente estaremos preocupados com seu bem-estar total. Essa mão se preocupa com essa, porque se uma dói, a outra também sofre, o corpo todo sofre. O bem-estar do seu corpo, da sua alma e da sua sociedade. Que história é essa que eu estou preocupado com a vida espiritual da pessoa e não estou preocupado com a vida física dela? Se ela tem necessidade física. Se eu não puder, eu vou orar. Jesus vai mandar quem pode. Mas se todo mundo entrar no campo, vamos orar, e ninguém se mobilizar, essa pessoa vai passar fome e vai ficar com fome. E vai ficar sem roupa, e vai ficar sem isso, e vai ficar sem aquilo. Sinopse do tópico 3. O amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão da fé na esfera pública. Conclusão? Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. O sal fala do seu caráter, dos seus valores, e a luz fala do seu testemunho. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Se você vive a mensagem da cruz, você vai anunciar a mensagem da cruz. Se você vive um evangelho meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, é isso que você vai sair por aí levando. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Testemunho. Daniel, Misael, Azarias e Ananias na Babilônia. Tem gente que fala assim, mas é muito difícil. É difícil? Olha Daniel lá longe da sua pátria, fiel a Deus. Olha Misael, Azarias e Ananias, que colocaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. É difícil? Olha lá o testemunho deles. Tem gente que usa como desculpa o meio que vive. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Olha só, mostrar Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. É aí que a igreja cumpre. Não adianta ganhar para Jesus, entrar por uma porta e sair pela outra. Não adianta mandar levantar as mãos para Jesus, levantou e não volta nunca mais porque a igreja não acompanha. Os primeiros passos daquela pessoa, ela tem que se mobilizar. Prepara a gente para isso, mas tem que ter. Se não tiver, não estamos cumprindo o objetivo, porque discipular tem a ver com acompanhar as pessoas. Mas o pastor não tem tempo, é por isso que ele vai treinar a gente para fazer. Tem que ter departamentos específicos para isso,
Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 6, 11 de fevereiro de 2024. A igreja, organismo e organização. A igreja, ao mesmo tempo que o organismo, ela também é uma organização. E não se esqueça, entendes tu que lês a igreja primitiva e suas marcas? Importantíssimo assistir esse vídeo. O avivamento e a missão da igreja, também assista esse vídeo se você puder. Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, deixe o comentário o que você achou, inclusive, se você... Eu até falei lá do mini curso, né, dessa Bíblia que aparece para você aqui na tela, sempre que eu coloco. Se você se interessa, diga aí, ó, pastor, eu me interesso. Tô cobrando a Bíblia não, que a Bíblia é gratuita, mas ensinar como manusear ela. E ainda você vai baixar ela completa só para você poder aprender a manusear ela. Certo? Você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal. Aonde? Link na descrição, o link do meu canal no Telegram. Só pelo Telegram você vai poder fazer isso. E uma vez que você entre no meu Telegram para poder fazer isso, tá? Uma vez que você entre no meu Telegram para poder fazer isso, bom, agora sim apareceu aqui. Você vai vir, tá? Você vai vir aqui na publicação que você quer, tá aqui, ó, por exemplo. E aí você vai clicar no link. Clicando no link, você vai ser levado diretamente para a página no meu site, que tá aqui. E aí você vai descer a página. Eu mostro isso, sabe por quê, irmãos? Vira e mexe, tem gente que vem aqui perguntar: pastor, o senhor não está mais disponibilizando os PDFs gratuitamente? Tô. Só que as pessoas não assistem mais as aulas. Só que é o PDF. Aí fica difícil, irmão, porque como é que eu vou fazer? Aí tá aqui, ó. Arquivos para PDF, a lição. Quando você vê alguém colocar, você coloca, o pastor coloca isso em todas as aulas. Responde lá para ele. Aí tá aqui o comentário em PDF e o slide em PDF da lição. Tá bom? Só para poder sabermos que tá tudo aqui bonitinho, direitinho. Antes da oração, eu quero colocar para você aqui, lembrando a você, quem sabe você queira aí abençoar, semear no meu Ministério de Ensino. Então você tem aí o link, tá bom? Abra o seu aplicativo do seu banco, acesse a área de Pix, ler QR Code. É só você apontar, você pode mandar o valor que você quiser, vai estar contribuindo com o meu Ministério de Ensino. Ou a chave Pix, que é esse e-mail aí, também vai estar contribuindo, tá? Vai estar aparecendo no nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Agora, preste atenção, você não está obrigado, você não tem nenhuma obrigação, só se o Senhor tocar no seu coração e você puder fazer. Se você não pode, se você não tem, fique em paz, fique em Deus, tá bom. E eu também queria mostrar para você aqui tô mostrando aqui para você, tava organizando aqui o canal, opa, aqui, Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais com Ângela Manhães Luna. É um canal mais voltado para mulheres, mas você tem aí a possibilidade, mesmo que você não seja uma mulher, não tem problema, tá? É um canal de dicas e devocionais, tá? Ele vai começar as publicações a partir de fevereiro, mas eu já estou anunciando para você. Essa aula vai ser ministrada em fevereiro, mas eu estou anunciando para você. E aí eu posso colocar aqui para você, vamos ver se abre aqui para mim, tá? Tá aqui, ó. Já tem até algumas pessoas que já se inscreveram e não tinha inscrito nenhum, já tem 40 inscritos. Já tem um número já que tá aí, tá? Mas ele ainda não tem publicação, mas vai começar as publicações. Então eu deixo para você aí, caso você queira participar desse canal, vai ser edificante para a glória do nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração. Quero agradecer você que ficou até esse momento. Quero apresentar as causas aqui, as causas que tem de oração aqui também, nesse momento. Tá bom? Nós vamos estar orando aí por essas causas. Para a glória de Deus. Vamos estar orando aí em nome de Jesus. Quero agradecer você que ficou até agora. Nos vemos aí no próximo programa. E não esqueça, eu volto a dizer para você, vale a pena você fazer o curso online. Tô falando sério. Mas se você não puder, não quiser, é com você. Então você está perdendo uma grande oportunidade para a sua vida. Eu tenho tentado investir em algumas coisas, tem que ter valor, não tem jeito. Aos pouquinhos a gente vai tentando, mas a gente chega lá para a glória de Deus. Vamos orar?
Senhor, meu Deus, meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor querido, de estarmos aqui, Senhor querido. Ó, Senhor querido, eu sei que não é fácil. Cumprir a missão como igreja não é fácil. Mas eu te louvo, Senhor. Eu te rendo graças. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a vida de cada professor e de cada professora, principalmente. Porque às vezes as pessoas pensam em desistir, em parar, em abandonar. Não deixa não, Senhor. Me protege de não abandonar. Protege, Senhor, cada professor de não abandonar, de não parar. Abençoa, Senhor, a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha família. Senhor querido, filhos, netos, família de modo geral, de cada um que também está assistindo. Que o Senhor tome em tuas mãos, Senhor. Eu peço por cada vida que está representada aqui nesse caderno, cada pedido, cada necessidade. Eu peço que o Senhor vá de encontro ao que eles precisam, Senhor. Seja na área financeira, na área espiritual, Pai querido, Pai amado, na saúde, no que for. Eu não tenho como detalhar, mas o Senhor conhece, Senhor. Essa pessoa que está orando comigo nesse momento, que o Senhor vá de encontro a esse problema. Que o Senhor visite, Senhor, essa causa. E que o Senhor possa trazer solução, direcionamento. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, estou deixando na próxima tela vídeo de recomendação. Então você pode acompanhar na próxima tela vídeos de recomendação. E estaremos aqui na próxima aula em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, para a glória do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!